O Zaidan, outro tema para a gente tratar aqui também na abertura, não é? A notícia também de hoje é a repercussão do discurso, não é? Do Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro, na Assembleia Geral da ONU, não é? Ele tratou sobre vários temas, inclusive de campanha, atacando adversários e defendendo a pauta conservadora, que é mesmo, né, o que norteia aí o discurso do presidente Jair Bolsonaro, né, Zaidan? Sim, aquele negócio, se o Bolsonaro tivesse feito um circo, quem o apoia diria que foi maravilhoso, quem é contra diria que foi uma tragédia. O que ele fez não tem nada de incomum. Eu me lembro do Sarney tentando arriscar ali um portunhol, né, que ficou muito esquisito. E não é próprio, né? O presidente da República deve sempre discursar na sua língua, no seu idioma, no idioma do seu povo, né? Seja qual for o país, o presidente, ele deve falar no, no seu idioma e deixar que o serviço de tradução faça o seu trabalho. E aí todos que estão lá recebem a tradução naqueles fones, né? Você tem em diversos idiomas ali, obviamente todos ali dominam o inglês, ou quase todos, então eles recebem. Quem não domina o inglês pede a tradução no seu próprio idioma, é feita no próprio idioma, ninguém fica sem entender o que está sendo dito. O discurso do Lula, por exemplo, em 2006, ele também foi muito nessa linha. O Lula falou da diferença que havia na economia brasileira naquele momento em relação a 2003, que foi seu primeiro ano como presidente. E em 2006, quando ele tentava e conseguiu a reeleição, ele também fez um discurso falando que a economia brasileira havia melhorado, falou do Bolsa Família, falou dos avanços que seu governo havia conseguido, etc. Fez críticas à ONU e levou aquela reivindicação que o Brasil tem abraçado desde os tempos do Fernando Henrique, de pedir assento permanente no Conselho de Segurança. É um assunto que o Brasil trata como reivindicação e que até hoje não foi resolvido, até porque há muitos impedimentos, né? A ideia seria que o Conselho de Segurança, em seus assentos permanentes, que ele fosse ampliado. A Índia receberia um assento, o Brasil receberia um assento, o Japão receberia um assento e a Alemanha. Só que há muita oposição. O Reino Unido e a França, ambos têm cadeira permanente e poder de veto. Apesar da União Europeia, né, a França e a Alemanha são as fundadoras da União Europeia, com Mitterrand e Helmut Kohl, a França, na verdade, nos bastidores, sempre colocou empecilhos, e o Reino Unido também. E mesmo fora da União Europeia agora, o Reino Unido, na época, fazia parte da União Europeia, mas mantém a mesma posição, tem desconfiança em relação à Alemanha ter um assento permanente. A China se opõe a que a Índia receba uma cadeira e poder de veto no Conselho de Segurança da ONU. Embora ambos façam parte dos BRICS, China e Índia, a China e a Índia têm problemas, inclusive fronteiriços, né? A China agora apoia abertamente o Paquistão, que tem problemas históricos com a Índia. Já houve 3 guerras entre Índia e Paquistão, 2 delas pela região da Caxemira, e a China veta. Da mesma maneira, a China não gosta da ideia de o Japão ter assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. E no caso do Brasil, a Argentina reclama porque diz que se forem dar uma cadeira para a América do Sul, deve haver um revezamento. O Brasil ficaria, digamos, 2 anos com poder de veto, então não seria assento permanente. E a Argentina ficaria 2 anos, haveria um revezamento, o assento seria da América do Sul. Mas seriam esses 2 países que revezariam em razão de sua importância econômica, política, etc., histórica, né? Mas não avançou, não avançou. Então o Lula citou isso em 2006, disse que a ONU estava defasada, anacrônica, obsoleta, porque não compreendia que era preciso aumentar o número de cadeiras no Conselho de Segurança da ONU, mas passou a maior parte do discurso citando feitos de seu governo e era
um período pré-eleitoral, já que naquele ano ele foi candidato e foi reeleito presidente da República. Então o discurso do Bolsonaro não foge à regra. Eu citei aqui o portunhol do Sarney, e ele foi lá basicamente também para falar a respeito do novo Brasil redemocratizado, o plano cruzado, etc. Falou da inflação, me lembro até dele mandar um inflação. E então não fugiu à regra. Só que não adianta. Quem detesta o cara vai dizer que foi uma tragédia. Aqueles que o apoiam incondicionalmente vai dizer que foi o discurso de todos os discursos, né? Que nem o Rui Barbosa ou o Carlos Lacerda fariam algo igual. Então, não há novidades. E também, esses discursos dificilmente trazem algum impacto. Dificilmente nesses discursos na ONU você tem uma fala, um pronunciamento que traz um impacto internacional, uma proposta revolucionária ou uma crítica devastadora. É muito difícil. Basicamente, o que os presidentes fazem lá, e alguns chefes de governo que não são presidentes, basicamente o que fazem é uma espécie de prestação de contas do que tem feito e, claro, abordando questões internacionais, como hoje a guerra na Ucrânia, o pós-pandemia, e eu digo pós porque, embora a Covid continue matando, mas já não é caracterizada a pandemia. Aliás, essa semana o Biden disse que oficialmente os Estados Unidos deixam de considerar estado de pandemia em seu território. Enfim, não há grandes novidades, é um discurso comum, banal, né? Não houve nada de extraordinário. Tem, claro, mote eleitoral, isso é indiscutível, mas não foge à regra. Os presidentes brasileiros que lá estiveram, várias e várias vezes usaram a tribuna da ONU para fazer um discurso para o público interno, Danilo. Não, exatamente, né? Lembrando aqui, né, no governo Lula, Dilma também, ambos defenderam seus mandatos, seus governos na ONU nos discursos de 2006 e depois de 2014, não é, Zaidan? E eu trouxe aqui, eu separei aqui um trechinho da fala do presidente Jair Bolsonaro que abriu a Assembleia Geral da ONU mencionando sobre a pandemia. Em sequência, em seguida, ele falou sobre o Auxílio Brasil e depois da aplicação de vacinas no país. Vamos separar aqui esse primeiro trecho, vamos tocar aqui o primeiro trecho. Quando o Brasil se manifesta sobre a agenda da saúde pública, fazemos isso com a autoridade de um governo que, durante a pandemia da Covid-19, não poupou esforços para salvar vidas e preservar empregos. Como tantos outros países, concentramos nossa atenção, desde a primeira hora, em garantir um auxílio financeiro emergencial aos mais necessitados. O nosso objetivo foi proteger a renda das famílias para que elas conseguissem enfrentar as dificuldades econômicas decorrentes da pandemia. Beneficiamos mais de 68 milhões de pessoas, o equivalente a 1/3 da nossa população. Em paralelo, lançamos um amplo programa de imunização, inclusive com produção doméstica de vacinas. Tá aí um primeiro trecho, né? Eu só destaquei um outro aqui, Zaidan, que o presidente também falou sobre o crescimento do agronegócio, né? Vamos ouvir aqui esse segundo trecho. Há 4 décadas, o Brasil importava alimentos. Hoje, somos um dos maiores exportadores mundiais. Isso só foi possível graças a pesados investimentos em ciência e inovação, com vistas à produtividade e à sustentabilidade. Este ano, o Brasil já começou a colheita da maior safra de grãos da nossa história. Estima-se pelo menos 270 milhões de toneladas. O Brasil também, em poucos anos, passará de importador a exportador de trigo. Para o período de 22, 23, a previsão é que a produção total ultrapasse os 300 milhões de toneladas. Tá, então, 2 trechos que a gente separou aqui do discurso, não é? Presidente Jair Bolsonaro abrindo os trabalhos aí, como é tradição, desde 1955, primeiro país a discursar na Assembleia da ONU, né, Zaidan? 47, né? O Oswaldo Aranha abriu a Assembleia Geral e o Oswaldo Aranha, que havia sido chanceler, ele foi muito importante para que a maioria votasse pela refundação de Israel. Tanto que em Israel, em várias cidades, você encontra ali logradouros, né, ruas, praças, com o nome Oswaldo Aranha.
há aqueles kibbutz também, aquelas fazendas coletivas, com o nome de Oswaldo Aranha. Então, essa é uma tradição mantida. O que mudou este ano é que o segundo discurso é do presidente dos Estados Unidos. O Brasil abre, mantendo a tradição, o segundo discurso é do presidente dos Estados Unidos, como o chefe de Estado do país anfitrião. Mas o Biden só falará amanhã. Houve um atraso, isso já havia sido, ontem até nós falamos disso, em razão da viagem a Londres, e também porque, de certa maneira, resolveram colocá-lo no mesmo dia em que falará o Zelensky, o presidente da Ucrânia. E por isso mesmo o Biden acabou mudando essa tradição de os Estados Unidos serem responsáveis pelo segundo pronunciamento, o seu presidente. Foi só o que mudou. E com relação, o Bolsonaro falou de trigo, né? O Brasil tem um consumo de 12 milhões de toneladas de trigo por ano e produz 7 milhões. Ou seja, tem de importar pelo menos 5 milhões de toneladas. Só que a Embrapa, que é extraordinária, né? O que o Brasil deve à Embrapa é um negócio formidável, que precisa ser reconhecido. É preciso valorizar quem trabalha na Embrapa. Os caras são brilhantes. E a Embrapa passou a fazer um trabalho de viabilização de produção de trigo em vários terrenos, né? Isso aconteceu com a soja nos anos 70 e 80. Terrenos que não recebiam soja, eram considerados inviáveis para a soja. E a Embrapa desenvolveu a IAC8, que era um cultivar propício para o cerrado. Isso foi uma revolução. Uma revolução. E o Brasil se tornou uma potência na produção de soja. E no caso do trigo, o trabalho da Embrapa pode levar o Brasil, em pouco tempo, Danilo, a produzir 22 milhões de toneladas de trigo. Então o Brasil passaria, como disse aí o Bolsonaro, de importador para exportador. E aquele negócio, até eu pediria a Ana Luísa Bessa, a Ana está por aí, né? Sim. Ana, boa tarde. É que você mandou para a gente uma notícia a respeito da fome no mundo, as pessoas que morrem de fome em todo o mundo, é uma tragédia global. E se você pudesse ler para a gente pelo menos a manchete, né, que traz um número estarrecedor, até para fazer uma ligação com o que foi dito aí no discurso do Bolsonaro, Ana. Claro, Zaidan, uma ótima tarde a você ao Danilo e para o nosso ouvinte aqui do Bandeirantes. Acontece, os dados indicam que uma pessoa morre de fome no mundo a cada 4 segundos atualmente. Foi o que foi dito, né, hoje nessa terça-feira. Mais de 200 ONGs, né, pedem aos governantes de todo o planeta, reunidos agora em Nova York na Assembleia Geral da ONU, que atuem para deter essa crise mundial, Zaidan. Pois é, e você tem as escalas, né? Você tem ali as pessoas que estão em estado crítico, em estado grave, e aqueles que estão na fome ao ponto de morrerem, porque são dias e dias, semanas e semanas sem alimentação, sem socorro. E é um número trágico, porque o mundo nunca produziu tanta riqueza, não só agrícola. O mundo nunca produziu tanta riqueza. Mas, ao mesmo tempo, há um agravamento da desigualdade, milhões e milhões atirados na miséria todos os anos no mundo inteiro, inclusive no Brasil, atirados na miséria, e muitos desses que são atirados na miséria morrem de fome ou são atingidos por no caso do Brasil, por exemplo, se você não tem pessoas morrendo ali porque estão há 3, 4 semanas sem comida, mas a desnutrição, ou seja, comem tão pouco, dia após dia, que isso produz desnutrição, doenças graves, encurta a vida das pessoas, crianças são afetadas com subnutrição, isso afeta a saúde, o aprendizado, e é uma tragédia, né? Então, ao mesmo tempo em que você tem essa tragédia de uma pessoa morrendo a cada 4 segundos de fome no mundo, e é claro que esse é um fenômeno que atinge principalmente muitos países africanos, e o mundo produz tanta riqueza, inclusive alimentar, a questão está na distribuição. Distribuição de riqueza, distribuição de renda. E o da Europa, de parte da Ásia e da África, da alimentação produzida no Brasil. Não é só minério, mas da alimentação, da comida produzida no Brasil. Inclusive na China,
o país mais populoso do mundo, com 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Eles precisam muito da comida produzida no Brasil. E, ao mesmo tempo, o que se vê é um movimento, principalmente na Europa, cada vez mais protecionista. As barreiras vão sendo levantadas, são barreiras comerciais, mas eles passam a mão de tinta e dizem que é barreira ambiental, que não tem nada a ver com proteção comercial, e é claro que tem. Não é? Só que a realidade é inexorável, ela vai avançando e essa dependência da comida que o Brasil produz é fundamental. Então, essa história que a Europa aprovou agora, o Parlamento Europeu, de não importar produtos brasileiros que tenham sido produzidos em área de desmatamento. A questão é qual será a capacidade de classificação exata da área em que aquilo foi produzido. Porque a maior parte, mas a maior parte, esmagadora maioria, dos grãos produzidos no Brasil, da carne produzida no Brasil, não tem nada a ver com desmatamento. E é essencial para a alimentação do mundo. Então, esse é um tema relevante, mas dificilmente haverá uma mudança dessa mentalidade que tem norteado alguns países europeus. Só que eles só podem aprovar isso, efetivar isso, com unanimidade. E acho difícil que consigam essa unanimidade. Há 2, 3 países ali dispostos a não apoiarem isso, então não acredito que haverá esse veto a produtos brasileiros e de mais 9 países, países pobres, hein? Países pobres que seriam punidos por essa política protecionista europeia, Danilo.